Bem-vindo ao bate-bola de domingo à noite. Hoje começamos de forma especial porque o Porto é o novo campeão nacional, temporada 25-26. 4 anos depois, os Dragões voltam ao topo do futebol português depois da vitória ontem no Dragão, frente ao Alverca por 1-0. Vamos ao painel do costume para estes domingos à noite, aqui no V+, com o Luís Pinto Coelho, hoje com um traje muito especial, o comentador adepto do Futebol Clube do Porto, o Francisco Menezes, comentador adepto do Benfica, e o João Castro, comentador adepto do Sporting Clube Portugal. Boa noite aos três. Naturalmente, o bate-bola deste domingo vai ser muito dedicado à conquista do título nacional do Porto ontem. Recordo que no dia 16 haverá mais festa quando o Porto receber o Santa Clara, e no dia 16 vai haver a habitual recepção da Câmara Municipal do Porto nos aliados, com a junção dos adeptos e também dos jogadores e de toda a equipa técnica. Vamos então olhar para este fim de semana de glória para o Futebol Clube do Porto. Luís, começo naturalmente por ti. Antes de mais, já recuperaste a festa de ontem à noite? Boa noite a todos. Já. Isto de festejar é sempre agradável, e depois de alguns anos que não deu para festejar a grande coisa, por isso o festejar é sempre agradável, recupera-se rápido. Só isso? O que é isto? Que falta de euforia é esta? Começaste logo mal. Começas logo a dizer, depois dos anos em que não festejamos, se houver portistas a ver isso, estou assim, olha-me este. Então, pá, Só me perguntou. mais euforia nisso, caneco. Está cansado da festa. Olha, vamos aproveitar, dar-nos a oportunidade a nós os dois de fazer aquilo que temos que fazer e queremos fazer, que é dar os mais profundos e sentidos parabéns aos portistas, ao Floco do Porto, que foi uma grande equipa, ao Luís, como é óbvio, eu incluo o Luís nos portistas. Sim, mas é especial. Mas um bacalhau merecido, porque foram na minha opinião, uma grande equipa e justos vencedores. Ok, Luís, agora peço que desenvolvas um bocadinho mais a minha pergunta. O Porto é um justo vencedor deste campeonato? Olha, antes de mais agradecer por me deixarem vir assim, eu pedi autorização para vir com a É que camisola. isso pode fazer batimentas riscas, mas essas são e não é grossas. para picar aqui os meus colegas, não é essa a intenção. A intenção é outra, porque é um título especial para os E a camisola portistas. histórica, não é? É uma camisa, foi a de homenagem ao Fernando Gomes, quando o Fernando Gomes faleceu, e é um título especial aos portistas. Eu queria até dizer aqui algumas coisas, porque eu acho que é justíssimo o título, eu acho que os adversários também reconhecem isso. Acho que o Porto liderou de início ao fim, acho que foi a equipa mais consistente, está a 9 pontos do segundo classificado, por isso eu acho que não há muita dúvida disso. Mas é um título especial, e eu já vivi títulos europeus, pentacampeonatos, mas é um título especial porque os últimos anos para o Porto foram difíceis. E foram difíceis porquê? Porque eu, e acredito que muitos portistas também, tivemos que ir contra, votar contra, fazer campanha contra o maior símbolo do clube. E isso deixou marcas profundas, e eu falo por mim, foi muito difícil para mim ter que criticar Jorge Nuno Pinto da Costa e ter que fazer uma campanha contra Jorge Nuno Pinto da Costa e dar a minha opinião nos espaços públicos que tive contra Jorge Nuno Pinto da Costa. Isso deixou marcas, foi muito difícil, porque eu não me lembro do Porto sem Jorge Nuno Pinto da Costa, e ter que chegar a um ponto que o caminho não era aquele, e a gente ama o clube de tal maneira que, por muito que se ame Jorge Nuno Pinto da Costa e o que ele fez pelo Futebol Clube do Porto, o Porto tinha que seguir outro caminho, senão a vida iria ser muito complicada nos próximos anos. E estes 2 anos foram muito difíceis por essa mágoa, porque todos queríamos que Jorge Nuno Pinto da Costa tivesse saído pelo seu pé em grande, e não, outras pessoas que o rodearam não o aconselharam bem. E depois de uma época difícil, começámos esta época bem e perde-se o Jorge Costa da maneira que se perde. O Jorge Costa simboliza o que é ser Futebol Clube do Porto. Há poucos jogadores assim, eu diria se calhar o João Pinto, o Fernando Gomes, mas são muito poucos, contam-se pelos dedos de uma mão, e Jorge Costa era isso, e simbolizava o que é ser Futebol Clube do Porto. Por isso foram 2 anos duros, e depois ganhar desta forma, ontem a festa
festa que se fez, a homenagem que se fez ao Jorge Costa, é um simbolismo especial e é o que eu digo, já ganhei muitos títulos, muitos campeonatos internacionais, mas este eu diria que se calhar está no top 3 por tudo isto e eu acho que, e os meus colegas se calhar compreendem isso até porque vivem na cidade do Porto. Pinto da Costa... Vivemos o que vocês viveram, embora de outra maneira. Pinto da Costa significa muito para os portistas e foi duro ter que fazer essa luta, ainda bem que se conseguiu essa luta de uma forma democrática, mas foi duro e deixou marcas e magoou, mas hoje em dia agora estamos a festejar e percebeu-se que era este o caminho que o Porto tinha que fazer, tinha que virar, e este campeonato é prova disso, de toda a estrutura do Porto, que fez um extraordinário campeonato, desde a direção, treinadores, jogadores e os adeptos que sempre estiveram com a equipa, mas é um título muito especial para os portistas. Isso foi mais uma espécie de desabafo do que propriamente uma resposta à minha pergunta quando perguntei sobre a justiça deste campeonato, mas agora vou deixar respirar um bocadinho, até porque percebi que estás ainda um pouco emocionado com esta vitória do Futebol Clube Porto. Francisco, o Porto é um justo vencedor deste campeonato? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Para mim, na minha opinião, é um justo vencedor. Esta história todos os campeonatos têm uma história, não é? Mas esta de facto, para mim, como benfiquista, eu consigo perceber, e ultrapassando o meu benfiquismo, perceber o bonito que é esta história, de realmente ter ultrapassado aquilo que terá sido outro dos maiores marcos na carreira do Futebol Clube do Porto, que teve vários, não é? Eu não vou antes do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, porque não tenho essa cultura futebolística, mas diria Jorge Nuno Pinto da Costa, 87, 2004, 2005, e eu ponho a morte do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa como outro marco no Futebol Clube do Porto, porque foi o obreiro de tudo isto que desapareceu, não é? E a passagem de testemunho iria ser sempre difícil, e foi muito difícil. Agora, eu nunca previ que a coisa fosse tão bem resolvida, então, porque de facto no a primeiro compra ano do seu carro correu mal, sejamos francos, todos sabemos, correu muito mal. Eu acho que basta ser falando com isso, os já o seu carro conheço, e receba se o Porto logo tivesse feito este ano o campeonato que o Benfica fez, já estaria eu bom disse para que era vocês, fácil. não estaria bom, Vendo o seu carro que vocês satisfaçam compramos o seu tendo em carro, conta .pt. aquilo que tiveram de ultrapassar. E, portanto, por tudo isto e por terem reforçado bem o plantel, por terem dado a volta a toda esta conversa, por terem feito isto, eu nunca vou na conversa Imagine being able to build an app with your name on it just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. E em Lisboa há muito mais opinião Describe what you want. opinião pública e opinion makers And a watch favor it take de shape. Lisboa, dos clubes de Lisboa, um dos quais o meu, do que o Porto, propriamente o Porto. E para quem tiver dúvidas ou para quem não conseguir perceber isto, basta ver as manchetes dos jornais diariamente. Não quero estar aqui a desviar a conversa, até porque eu já conversei, portanto passo a bola ao João, só para dizer que, e já digo isto há muito tempo, é com toda a justiça que, na minha opinião, que o futebol do Porto foi campeão. João. Olha, acho que é mais que justo. Uma equipa que é líder desde o princípio ao fim do campeonato, acho que é justíssimo. Acho que foi a equipa mais eficiente, acho que foi a equipa que defendeu melhor e com isso teve frutos. Acho que foi a equipa que se reforçou melhor nos dois mercados. Acho que foi a equipa que soube perceber mais os jogadores que necessitava para a ideia do treinador. E não é só perceber, é dar os jogadores que a equipa necessitava. A equipa sabia que podia ter um decréscimo, faz uma primeira volta absolutamente quase perfeita, não é? 16 vitórias, apenas um empate, frente ao Benfica. Exatamente. Portanto, faz logo uma primeira volta inequívoca. Depois, na segunda volta, a estrutura do Porto percebeu claramente que ia haver uma queda, porque tem que haver sempre uma queda numa equipa. E soube ir ao mercado, colmatar essa possível queda. Eu acho que houve ali uma queda do Porto e sentiu-se, mas depois, com os reforços do mercado, essa queda não foi tão grande. E o Porto manteve-se sempre constante, nem sempre com uma vitória tão grande como na primeira volta, em termos exibicionais, em termos de futebol, também na luta pelas competições, todas quase até ao fim, que eu com o Forest na Liga Europa, que com o Sporting na meia-final da Taça, e consegue o campeonato com todo o mérito, muito fruto daquilo que também é o Porto. Acho que o Vilas Boas faz aqui uma inversão da sua política, agora percebe-se bem, é mais, volta ao ADN de contra tudo e contra todos, volta a centrar ali uma comunicação para fora mais de guerrilha e com isso ter mais apoio por dentro, ou seja, dos seus adeptos. Notou-se isso, houve uma estratégia clara sobre o maior rival do Porto, que nesta altura, quanto a mim, é o Sporting. Notou-se ontem também nos festejos e, portanto, o que é bom para o Sporting, acho que é um ponto positivo, porque antigamente não contava para o Totobola e agora é o maior rival do Porto. Não, eu acho que agora é o Sporting, pelos festejos. Não, que somos nós que somos ignorados. Sim, portanto, acho que somos visados. para o Sporting adorei que fosse
fosse visado, essas picardias que eu acho que são normais em termos de festa, e portanto acho que o Porto virou um bocadinho a página, o Vilas Boas virou, e está mais concentrado naquilo que era o ADN do Porto, lutar contra realmente os clubes de Lisboa, mas é verdade que a estrutura do Porto, e o Luís se calhar sabe melhor isto do que eu, foi muito reforçada no scouting, foi muito reforçada no data scouting, foi muito reforçada na performance, ou seja, é mais do que aquilo que transparece cá para fora. Acho que há um plano também de recuperação financeira que é de louvar, vamos ver agora quanto é que o Porto terá que vender também, obviamente, para pagar as suas despesas e tudo, mas acho que foi claramente uma aposta certa no treinador. Continuo a achar que, em termos de futebol praticado, gosto mais de futebol de Sporting, mas é uma opinião muito própria. O futebol do Porto teve um futebol mais eficiente, mais eficaz, impressionante no início, depois mais eficaz, e nos momentos decisivos o Porto foi sempre melhor. Tirando obviamente a questão da Taça de Portugal, nos momentos decisivos no campeonato, nos duelos decisivos, o Porto foi melhor, quase que fechava o campeonato na Luz, teve a ganhar 2-0, faltou-lhe ali se calhar um bocadinho mais de experiência em alguns jogadores, ou experiência de títulos, de vitórias, mas acho que faltou de fechar e podia ter fechado logo ali o campeonato, e portanto acho que o campeonato é mais que merecido. Acho que, deixa-me dizer que para mim a figura do campeonato é o Froholt, no meio campo, do Futebol Clube Porto. Acho que é o médico que daqui a pouco já vamos ouvir o que é que Froholt espera para o futuro, mas para mim é obviamente Farioli, porque consegue um futebol com as dinâmicas muito próprias, que surpreende no início e depois sabe manter a eficácia da equipa. Acho que Froholt é claramente o jogador do campeonato, e acho que o Porto também nos momentos decisivos teve um guarda-redes que valeu muitos pontos decisivos, o Diogo Costa. Portanto, acho que são as duas peças, mais o treinador, que fazem este título do Porto suceder, não desmerecendo obviamente todos os outros jogadores, desde a defesa, os centrais, Benarek, Kivior, Rosário, até os próprios reforços de inverno acho que foram importantes. Teve azar nas lesões nos avançados, há que dizer também, porque perdeu o Samu, que o Diogo. Era aí que eu ia pegar a seguir a pergunta que ia fazer ao Luís Pinto Coelho. Mas para salientar as três figuras, obviamente, eu acho que Farioli, obviamente, porque traz um futebol diferente, Froholt, porque enche o meio campo, enche o jogo do Futebol Clube Porto, e então no início da época ainda mais, mas agora no fim outra vez em grande forma, fruto da gestão que também foi feita, e o Diogo Costa nos momentos decisivos trouxe pontos ao Porto, sobretudo naqueles momentos que o Porto estava a claudicar, e a verdade é que podia ter sofrido empates em casa, teve complicações em vários jogos, e o Diogo Costa segurou com excelentes defesas, e portanto acho que é um justo campeão. Era exatamente, há pouco abordavas a questão do avançado do Porto. Luís, o Porto basicamente não teve um avançado na segunda volta. Farioli teve que usar Denis Goul, teve também Mofi, com os resultados que para já ainda não estão a aparecer. Isso torna Farioli uma peça fundamental nesta vitória do campeonato? Sim, é uma peça, se calhar é a mais importante de todas, pela forma como geriu o grupo, como conseguiu unir o grupo, e pela ideia de jogo que ele tem, e a forma... compraram, como diz o João, eu nunca mais me esqueço essa expressão. E percebe-se isso, eu vi uma entrevista do Gabriel Veiga no final do jogo de ontem, e era curioso o que ele disse, porque ele disse no início a gente achou um bocadinho estranho, eu sei, agora joguei, agora já não jogo, vai jogar tu, mas depois perceberam que realmente aquilo funcionava, estavam muito mais frescos sempre, e chegaram aos momentos cruciais da época e estavam melhor. Agora, obviamente, eu acho que no campeonato o coletivo do Porto era tão forte que se conseguiu apagar um bocadinho essas duas ausências que eram as principais referências ofensivas do Porto. Mas, por exemplo, eu acho que o Porto com Samu e Luke de Jong, se calhar neste momento estava na Liga Europa e tinha uma grande possibilidade de vencer. Na final, não é? Aquele jogo, por exemplo, em casa com o Nottingham, com o Samu, o Porto tinha decidido a eliminatória. Faltou ali uma referência, ou com o Luke de Jong. O Porto, nesses jogos, notou-se que faltava ali qualquer coisa. Acho que coletivamente a equipa disfarçou muito bem isso. E o João já tocou nisso. Vou falar aqui, parece-me, o que foi o eixo principal. Diogo Costa, porque é um guarda-redes muito superior aos guarda-redes de Benfica e de Sporting. Bernarek é o líder da defesa do Porto, e foi uma aquisição que eu de início desconfiei um bocadinho, até pelas características dele e a forma como o Farioli queria jogar. Um jogador às vezes um bocadinho duro de rins, o Porto a jogar muito subido, mas ele encaixou na perfeição, e é ele o líder da linha defensiva, e Farioli percebeu isso, alterna os outros centrais, mas Bernarek joga sempre. Até porque o jogo é aéreo e limpa tudo, não é? E depois Froholt, porque para a ideia de jogo de Farioli,
o Porto precisa de um médio daquela dimensão física. Porque se os outros colegas de meio campo não correm um bocadinho mais, ficam envergonhados ao lado de Fraol. Porque ele quase que faz as 3 posições, os outros não... Porque é impressionante ver o Fraol a jogar ao vivo, e um jogador com aquela intensidade para a ideia de jogo de Farioli foi fundamental. Eu diria que estes 3 eixos, Diogo Costa, Bernarek e Fraol, e depois há vários jogadores muito interessantes a fazer épocas muito interessantes, mas estes 3, porque é o eixo central da equipa, acho que foram fundamentais para o Porto. Muito bem, estão então identificados pelo Luís Pinto Coelho e também aqui pelo João, e acredito que também com a aprovação do Francisco, os 3 pilares essenciais que culminam nesta vitória do Porto no Campeonato Nacional 25-26. Temos ainda muito para falar, mas por agora vamos ao nosso primeiro intervalo neste. Esta do Campeonato Nacional para o Futebol Clube do Porto, marcada por muitas homenagens, de resto já falamos isso na primeira parte deste bate-bola, e aqui mais uma vez, Luís, com o Jorge Costa sempre presente nesta homenagem. Sim, eu até estava no estádio e fiquei com as lágrimas nos olhos, porque foi uma homenagem bonita, bem pensada, emocionante, marcante, com a viúva de Jorge Costa também no relevado. Acho que foi tudo muito, muito bonito, e acho que ele merecia tudo isso. Foi o que eu referi há pouco. Jorge Costa simboliza o que é ser Futebol Clube do Porto. A gente olha para Jorge Costa, para João Pinto, para Fernando Gomes, para alguns destes jogadores, é aquilo, e ainda para mais, porque esta equipa foi uma equipa a Jorge Costa. Foi uma equipa que deixava sempre tudo em campo, mesmo quando as coisas não estavam a sair bem, em termos da qualidade de jogo, da nota artística, como se costuma dizer. A equipa deixou sempre tudo em campo, foi sempre muito guerreira, e isso era uma equipa a Jorge Costa. E a vida levou, no momento em que ele estava feliz, e no momento que ele estava até com mais protagonismo dentro da estrutura do Porto, e isso foi marcante. Onde ele faleceu, tudo isso foi marcante para a época do Porto, e ainda bem que a estrutura, os jogadores, o treinador conseguiram dar esta prenda ao Jorge Costa, e ontem foi um momento lindíssimo. Francisco, nesta reportagem que acabamos de ver, claramente há aqui também espaço para algumas rivalidades que são trazidas para cima da mesa, para os festejos. Isso faz parte. E achas que este campeonato fica também muito marcado pela rivalidade, mais este ano entre Sporting e Porto? E já a seguir já vou ouvir naturalmente o João relativamente a isto. Pois, agora a coisa que realmente a contenda é Sporting Porto, não é? Aquilo que temos vindo a assistir. São 2 equipas que têm sido mais adversárias uma das outras, e a rivalidade mudou aqui um bocadinho, já que o Benfica, infelizmente para nós benfiquistas, está um bocadinho fora da história. Agora, não tanto na luta pelo segundo lugar, mas foi assim uma benesse da última hora. Mas acho que isto faz tudo, não é que faça sentido, é normal, acontece sempre. Os jogadores estão a festejar um título pelo qual lutaram muito, e depois quando é sempre normal haver excessos, não que eu considere isto um excesso, que nem sequer foi um excesso. Acho que nesse sentido também tem a sua piada estas coisas. Claro que sim. E eu sinceramente não assisti a um segundo da festa, como podes imaginar, não é? Vi o jogo e mal acabou. Aliás, tentei sair antes que o jogo acabasse para não ter que ver festa nenhuma, porque eu até me considero durante o voo. Pois, vocês obrigaram-me agora a ver isto tudo, que eu não queria ver nada disto, como podes perceber. Mas pelo que eu vejo, pelo que eu ouvi dizer, não houve excessos, não houve chatices, como já houve noutras festas de outros clubes, e portanto, embora também haja menos gente a festejar, acho que isso é consensual. E portanto acho que nesse sentido é tudo muito normal. Vocês há um bocado falavam de uma coisa que era os jogadores mais chave, o Farioli, não sei o quê. Eu li um artigo no Público, isto é uma chatice, que eu não me lembro do nome do senhor que escreveu o artigo, que fala de uma coisa muito engraçada no Futebol do Porto desta época, que é a maneira como o plantel é gerido, com todas as provas diferentes que obrigavam a rotação no plantel. Às tantas, no próprio plantel, é normal que houvesse jogadores que, não jogando num jogo, não deixassem de se considerar titulares, ou não se considerassem menos que os titulares, porque eles já sabiam que não jogavam no domingo, mas na quarta-feira a seguir jogo eu, talvez com algumas exceções, os centrais, como sabemos, o guarda-redes, mas foi muito importante para ter um grupo sempre para eles estarem motivados e sempre prontos a jogar e sempre prontos a responder, todos e com autoestima, não? Com autoestima elevada, porque
verdadeiramente não se consideram suplentes, consideram-se parte de um plano maior. E nesse sentido, o excesso de provas em que o Porto se viu envolvido, como os 3 principais clubes portugueses, 4 aliás, funcionou a favor do Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto tinha matéria-prima para lidar com esse excesso. E nesse sentido vou ao encontro do que dizia o Castrol das contratações, que de facto não só o investimento inicial do plantel, como depois a correção no Natal foi decisivo. O Rosário, o Fofana, o Oscar Petosca, de quem nós ainda não falámos aqui. Que agora, nos próximos jogos, se calhar não vai jogar. Tem exames, não é? Vai ter que ir para a Polónia para fazer exames de secundário. Para o 11º. Tem que estudar. Tudo isto faz parte. E, portanto, mais uma vez, os meus sinceros parabéns. E foi um ano muito difícil, duro emocionalmente para o Futebol Clube do Porto, pelas pessoas que perderam, não só Jorge Costa, como também Diogo Jota, depois terem perdido o Sr. Jorge Nuno Pinto Costa. E pronto, tudo acabou bem, estão a fazer agora uma festa retumbante e apesar de tudo gosto de saber que a minha cidade está em festa. Antes do João, só dar aqui um apontamento que eu acho que é muito importante e hoje em dia cada vez mais, que é a qualidade da equipa técnica no seu todo. E o Porto foi reforçando até a equipa técnica ao longo da época, que acrescentou elementos à equipa técnica com o decorrer da época. E hoje parece-me, pelas informações que vou tendo, com as pessoas que vou conversando, que a equipa da técnica do Porto é superior à equipa técnica do Benfica e do Sporting. Como é que tu medes isso? Isso agora também, essa conversa? Não, mas... Por ser campeão? Não é. Olha, logo à partida pela gestão que foi feita. O Porto, por exemplo... Estás a falar do departamento de futebol ou de equipa técnica? É tudo um bolo. Estás a falar do departamento de futebol? Sim, okay, tudo junto. Ok. Por exemplo, o Porto teve lesões, mas são aquelas lesões que foram ligamentos que é para a época. Dramáticas. Se a gente disser assim, lesões musculares no Porto dos jogadores que tenham... Poucos. Bolas paradas do Porto, extremamente eficazes. De volta ao bate-bola agora para olhar para o empate de ontem do Benfica em Famalicão a 2 bolas, um jogo que deu muita polémica. Mourinho não falou no final em conferência de imprensa, foi o Rui Costa quem assumiu a comunicação do Benfica, deixando muitas críticas à arbitragem. O presidente do Benfica deu vários lances onde considera haver um prejuízo claro à equipa e atirou que o árbitro teve como único objetivo levar as águias à derrota nesta partida. Ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos, quem vai à Liga dos Campeões, sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo, e o que aconteceu aqui hoje não foi isso. O Benfica, infelizmente, já não pode ser campeão, já não tinha a capacidade para ser campeão, mas estava aqui e está aqui a lutar pela Liga dos Campeões, e aquilo que o árbitro hoje fez aqui, que este senhor fez aqui hoje, foi tentar impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões. Há um penalti claríssimo, e acho que poucas palavras bastam para explicar o penalti que não é dado ao Benfica aos 30 minutos, que pode dar o 3-0. O mesmo árbitro na primeira volta dá um penalti contra o Casa Pia em casa, que não tem nada a ver com este e que foi reconhecido por toda a gente que não era penalti. Hoje não conseguiu ver este penalti. Já não tinha visto o primeiro penalti, aquilo que realmente foi penalti, foi preciso o VAR chamá-lo para dar o penalti, um penalti que era claríssimo, mas que ele também não viu dentro do campo. Há um lance do segundo golo de Famalicão que vem de um canto que não é canto, que não há canto nenhum, e depois temos estes 15 minutos finais que não têm a menor explicação, mesmo com a substituição do fiscal Linha, que não chegou a 5 minutos, não há justificação nenhuma para estes 15 minutos, que explica inequivocamente o que é que este árbitro veio aqui fazer hoje. Tentar com que o Benfica saísse daqui derrotado. Palavras muito duras de Rui Costa ao árbitro de ontem, Gustavo Correia. No VAR, quem estava a dirigir era Rui Oliveira. Rui Costa que pediu mais respeito pelo emblema, pelo Benfica, e diz que o árbitro, Gustavo Correia, também quis tirar rios do próximo jogo do Benfica, que será frente ao Sporting de Braga. Para completar o ramalhete, dá um amarelo ao Rios que o tira do jogo do Braga, que nem o Rios consegue explicar, nem o árbitro consegue explicar, e provavelmente vocês não têm nenhuma imagem que mostre porque é que o Rios leva um amarelo e que fica fora do jogo do Braga. Isto foi aquilo que se passou hoje. Este símbolo representa milhões de pessoas, merece muito mais respeito, e deixo outra vez a nota que ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações sem ser os jogadores e os treinadores. Este senhor que veio aqui hoje tentou decidir uma parte do campeonato, neste caso, quem vai ou quem deixa de ir à Liga dos Campeões.
Ninguém tem o direito de decidir quem vence ou não os campeonatos, quem vai ou não à Liga dos Campeões. Francisco, são palavras muito fortes de Rui Costa relativamente a este jogo, mais especificamente ao árbitro Gustavo Correia. Rui Costa, que concentra as críticas em 3 lances, basicamente, aos 30 minutos, um penalti que fica eventualmente por marcar a favor do Benfica, o amarelo que tira Richard Rios do próximo jogo frente ao Sporting de Braga. Já agora o Otamendi também não vai jogar porque foi expulso, e depois os 15 minutos de tempo de compensação. Qual é a tua visão relativamente a estas críticas e estes pontos que Rui Costa aponta como erros de arbitragem? Olha, eu pelas críticas consigo entender perfeitamente, porque de facto consigo entender a raiva ou pelo menos sei lá, a frustração do presidente Rui Costa, porque é um jogo frustrante, não é? Estás a ganhar 2-0 com um lance que realmente deixa muitas dúvidas, podias ficar a ganhar 3-0 e depois com um deslize de um jogador que é dos mais experientes do plantel e com uma péssima gestão de um jogo com inferioridade numérica, deixas a equipa chegar ao 2-2 e com muita sorte não levas o 3-2. É frustrante acabar um jogo assim. Eu percebo a frustração do presidente Rui Costa. Agora, e é difícil medir as palavras. Eu não conseguiria medir as minhas palavras, mas eu não sou presidente de clube nenhum, sou um vulgar comentador adepto, ou adepto neste caso seria, portanto se calhar diria coisas muito piores. Agora, eu acho que um presidente tem que medir um bocado as palavras. Eu sei que está a falar para uma audiência bastante especial que aceita estas coisas pacificamente, mas eu acho que não, há coisas que realmente é como algumas que diz o Zé Mourinho, há coisas que é preciso estar muito distraído para conseguir concordar. Para ti é grave ouvir Rui Costa, o teu presidente, o presidente do teu clube, dizer que o árbitro da partida tentou, e estou a citar, tentou impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões. O Benfica, se não for à Liga dos Campeões, o objetivo do Benfica não pode ser ir à Liga dos Campeões, tem que ser campeão. Quando gastas 100 e tal milhões numa temporada, tens que querer ser campeão. O segundo lugar é uma consolação. E, portanto, o objetivo do Benfica não pode ser querer ir à Liga dos Campeões. Não é esse. O objetivo do Benfica é ser campeão. Portanto, esse objetivo foi falhado. O Benfica, se quiser ir à Liga dos Campeões, tem que ficar em segundo lugar, no mínimo. Pode não ter um acesso direto, mas tem que ficar em segundo lugar. Para ficar em segundo lugar, tens que durante 9 meses não perder tantos pontos como o Benfica perdeu. Portanto, o árbitro não tirou os outros pontos todos ao Benfica. O Benfica perdeu-os e eu vi os jogos todos por culpa própria. Portanto, não venham com estas cantigas que o árbitro não quis fazer nada. O árbitro se calhar até queria. Vamos assumir que o árbitro era mal intencionado. O árbitro não conseguiria fazer nada se o Benfica não estivesse na posição em que, lhe tirando pontos, não ia à Liga dos Campeões, que, repito, é um objetivo menor para aquilo que devia ser os objetivos do Benfica. Pessoalmente, eu acho que a arbitragem foi cheia de erros. Tu apontaste 3, eu aponto muitos outros. Acho que o Gustavo Sá devia ter visto a expulsão num lance dividido com... Não é dividido, é fora de jogo já, numa discussão com o Barreira em que o puxa pelo braço e tirou para o chão. Acho que ficaram 2 amarelos para mostrar a jogadores do Famalicão no início do jogo. O próprio jogo começa logo com um lance em que o Presende sofre uma falta que não é marcada e logo a seguir o jogador do Fama sofre uma falta igualzinha, na minha opinião, como é óbvio, e não é marcada. Eu acho que aquele lance de penalti é penalti. O lance do Rios é impossível julgar, nunca se sabe o que é que eles dizem, portanto isso é muito difícil julgar. E o outro lance é o lance... Há a questão do canto que dá origem ao segundo golo do... o canto que não é canto. E também o tempo de compensação, 15 minutos. Rui Costa... Freddy, esse para mim é de facto o mais flagrante e aquele que eu acho mais problemático. São os 15 minutos de desconto, porque isso é comensurável, é matemático. Tu podes ir ver o jogo e pensar assim, mas como é que este tipo dá 15 minutos com isto que aconteceu? Pelos vistos, já há quem tenha feito essas contas e vê isso como mais ou menos aceitável. Isso para mim é o que me tinha mais impressão. Tudo o resto, o penalti, eu acho penalti. Nós os 3 com certeza vamos achar penalti, nós os 4 vamos achar penalti. Há muita gente que acha penalti. Só que isto é sempre sujeito a subjetividade. Já falámos disto aqui 300 mil vezes. As regras existem, depois há subjetividade na interpretação. Eu não concordo com a interpretação que o árbitro teve, não concordo com outras interpretações que o árbitro teve. Acho que o árbitro teve uma atuação péssima. Agora, daí a ir com a cantiga que este árbitro nos quer acabar com o campeonato, que infelizmente, diz o maestro, infelizmente, não foi infelizmente, perdemos por incompetência, fomos incompetentes. Andamos há 5 anos a gastar 400 milhões de euros
e 4 anos depois ainda estamos a falar nisto, do segundo lugar, e o árbitro nos quer tirar do segundo lugar, que é uma luz ao fundo do túnel. É este género de conversa que eu acho que já não devia colher, infelizmente colhe. Mas há muitos comentadores adeptos do Benfica que acham que Rui Costa, ao longo desta temporada, vem ou acordou demasiado tarde nas críticas à arbitragem. Concordas com isso? Não Era concordo nada. comunicados todas as semanas. Não concordo. Não, quer dizer, mesmo não acompanhando esses tais comunicados, mesmo não acompanhando aquilo que tem vindo a ser dito por Rui Costa, ultimamente nem tanto, até tinha estado mais ou menos sossegado, não é esse o problema do Rui Costa. Eu não digo que seja sequer o Rui Costa. O Rui Costa é a última cabeça de tudo o que se passa no departamento do futebol. O departamento do futebol do Benfica é o grande problema do Benfica por todos os disparates que tem feito ao longo dos anos. E está à vista o resultado desportivo. Eu não falo do resultado financeiro. Os resultados financeiros não são maus. O Benfica tem feito grandes vendas. Só que eu não tenho ações no Benfica. Isso para mim não vale nada. Eu sou adepto, quer ver vitórias, quer ver títulos. E não as vejo. Este vai ser o 4º ano seguido. E foi um empate que custou muito ao Benfica e aos benfiquistas, até porque neste momento decorre uma luta pelo segundo lugar. Luís, há aqui também um dado interessante da reação do Benfica a esta arbitragem de Gustavo Correia, porque no final o Benfica ofereceu o prémio de homem do jogo que foi atribuído a Sheldrup ao árbitro. Qual é a tua opinião relativamente a este ato do Benfica? Acho que até tem alguma piada. Olha, nós dissemos isto na brincadeira e os meus amigos estavam a ver o jogo, diziam várias vezes na emissão: não te esqueças, tem algum sentido de humor. Tem algum sentido de humor. Um adepto pode fazer isso. Reconheço não é? isso. Nós somos uns índios de bancada, podemos fazer isso. Aliás, podemos ver ali na imagem o post do Benfica no X a oferecer o prémio de homem do jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. Tem algum sentido de humor, reconheço isso. Agora, eu sou um bocadinho mais crítico do que o Francisco. Vê lá para tu não mental que o crítico Benfica sou eu, na questão. Eu acho que, obviamente, que os clubes primeiro têm que olhar internamente o que é que fizeram bem, o que é que fizeram mal. Se calhar o Rui Costa tem que ouvir mais as pessoas do Seixal e menos as pessoas dos escritórios do Estado da Luz. Tudo certo, maus investimentos, má planificação, erros cometidos de manter o treinador e depois despedi-lo nos inícios das temporadas, tudo isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu gostava que o senhor que estava no vídeo-arte viesse explicar porque é que não marca aquele penalti. Claro. E esse é que é o problema. Porque... Esse não é o problema, desculpa. Não, essa é a questão que nós fomos em relação à arbitragem. Sim, o problema do Benfica não é mas esse. A arbitragem, se quer melhorar, tem que esclarecer as pessoas. Eu nesta semana vi um dos treinadores de topo mundial a tirar-se ao vídeo-árbitro Tiago Martins. O Unai Emery desfez o vídeo-árbitro Tiago Martins no Nottingham Aston Villa. Porque às vezes, se é um lance de contacto, disputa de dois jogadores, pode haver aqui uma interpretação. Ali eu não consigo ver que interpretação. Eu às vezes acho que eles adormecem, vão à casa de banho, então não consigo perceber. E eles não são imunes à crítica. E o treinador e os presidentes têm direito a criticá-los. Eles não são imunes à crítica. E obviamente que a gente pode olhar para o trajeto das equipas e pensar, aqui perdemos pontos porque fomos incompetentes, aqui e acolá. Obviamente que o Rui Costa o que diz, agora está a 3 jornadas do fim, estava em segundo lugar com vantagem, e se calhar aquele lance, se é decidido de outra maneira, o Benfica ganhava o jogo. Ou se o Otamendi não vai com a chuteira à perna do outro. Está bem, mas isso ele pode dizer e pode criticar internamente Agora, ele, para o árbitro tem que ser publicamente, ele não pode ir falar com o árbitro sem ser ou criticar o Conselho de Arbitragem. Tem que o fazer, tem que mostrar cá para fora. Agora, eu acho que há demasiados erros, demasiado evidentes, que olha, eu estava no Dragão ontem e vi aquele lance no computador e disse, olha, é penalti. Quando percebi que não marcaram o penalti, não marcaram o penalti, que foi fora de jogo, ou uma falta antes. Eu tenho profissional, acho que até aquilo não tem sentido. Um árbitro, eu entendo que durante o jogo vai a correr, tem um jogador na frente, não consegue ver. Um vídeo-árbitro olhar para aquele lance tem que marcar penalti. E não chamou sequer para ver. Há coisas que a mim eu não consigo perceber. Porque o árbitro é o que eu digo, são lances difíceis, pode ter uma má visão, está a correr, está com os batimentos cardíacos lá em cima, está em esforço. O vídeo-árbitro está sentado como nós estamos aqui, está a ver as televisões. Há coisas que eu não consigo perceber. E obviamente que percebo o que é que ele quer dizer. Nesta fase da época, se o Benfica tinha ganho ali, obviamente que o segundo lugar... Isso tinha ganho os jogos todos.
Está bem, mas neste momento é isto que está em causa. Mas também podia ter dito que o Sporting foi altamente prejudicado nas aves, não é? Não disse. Está bem, mas ele está a falar do jogo dele. Pois. Está a falar do jogo dele. Ele não vai estar ali a falar dos jogos anteriores. Ali só falou daquele jogo. Do dele. Aí, mas ele falou... eu acho que não percebo porque é que os árbitros também não têm que explicar aquilo que fizeram. Os VAR chegaram ao fim do jogo a dizer esta decisão foi assim por caçado, porque não há isso. Uma coisa a não ser que veja lá e o árbitro venha a análise relevado. interna que os clubes fazem dos seus erros não invalida que não possam criticar os árbitros. Há modos, não é? Não pode chamar ladrão. É o que eu estou a dizer. O Unai Emery, numa conferência da Liga, da Liga Europa, numa meia-final da Liga Europa, criticou fortemente o vídeo-árbitro. Mas é o castigo, vai lá. Criticou fortemente. Pronto, o Luís Alves o Unai Emery. Está bem, mas é porque às vezes a gente faz daqui das coisas em Portugal. Olha, ainda esta semana tivemos a questão das bolas. Um apanha-bolas do Paris Saint-Germain que não dava a bola ao Neuer. Sim. Fala-se aqui das coisas, parece que não acontece em lado nenhum do mundo. Acontece, não, mas espera lá, uma coisa é apanha-bolas, outra coisa é o estádio inteiro, o campo inteiro com os apanha-bolas a recolher cones. Estás a falar? E no jogo anterior havia o contrário. No Atlético Madrid-Barcelona, via os apanha-bolas para perder tempo, para tirar bolas para dentro. Sim, a roubar a toalha, isso eu também vi. Por isso... O que eu digo não deixa estar errado. Está errado, claro. Está errado. Mas não digo é que acontece os outros fazerem. Não, mas não digo é que acontece. Mas se tu roubares, também posso roubar. Não podem criticar a honestidade das pessoas, a retidão das pessoas, chamar ladrões, chamar incompetentes. Mas o que eu estou a dizer é que não digam que as coisas só acontecem em Portugal, porque não acontecem. Lá fora também criticam os árbitros e não é por isso que o futebol português não evolui. Não é por causa disso. O futebol português não evolui por outras coisas. E se estes árbitros não evoluem, isso é que é mau para o futebol português. Isso é que é mau para o futebol português. É decidir em casos assim que ninguém percebe porquê. Deixa-me tentar perceber aqui junto do João se achas que estas críticas do Rui Costa ao árbitro Gustavo Correia são justas e se a serem verdadeiras e justas se vêm tarde demais para o Benfica. Não, reparem, eu acho que os modos como é feito é que acho que não pode pôr em causa a honestidade do árbitro. Acho que há limites, obviamente, há erro, para mim é penalti, portanto isso aí não há dúvidas. Como foi o das aves sobre o Nel, em que o árbitro foi ver à televisão, que ainda foi pior, o VAR assinalou, foi ver à televisão, ao toque no calcanhar e o árbitro não marcou o penalti. Que ainda é pior que o VAR, se foram os dois a errar. Ou errar não, que o VAR aí acertou e o árbitro não marcou. E portanto, se o Sporting não tivesse empatado esse jogo, estaria noutra situação nesta altura do campeonato. Mas eu nem sequer falei da arbitragem nesse jogo. Assumi os erros do Sporting. Agora, o Rui Costa, eu acho que o Benfica é uma instituição demasiado grande para se estar a esconder só na arbitragem, e um post daqueles que tem realmente sentido de humor não pode acontecer. Pelo menos os árbitros já fizeram greves contra o Sporting no passado. Não vejo os árbitros com a mesma coragem de fazer greve contra o Benfica como fizeram no passado contra o Sporting. Porque repara, atribuir o prémio de melhor jogador em campo ao árbitro tem o seu humor, se for eu ou se for o Francisco a fazê-lo na sua conta das redes sociais. Agora, uma instituição como o Benfica fazer, quanto a mim, acho que tem que ser punido. E portanto, porque está por em causa obviamente a arbitragem. Como é que vocês criticavam os árbitros então? Eu não consigo perceber isso. Não, eu também não concordo com isso, João. Acho que o brincar até podes. Ali não estás a insultar o árbitro, não estás a pôr em causa a honestidade dele. Nem não tenho a certeza. O homem do jogo não é simpático. Não é por ter acertado todas as coisas. Mas ok, está a chamar incompetente. Já concordaste com o Luís e com o Francisco relativamente ao penalti, a um penalti que fica por marcar, mas há também a questão do tempo de compensação, 15 minutos que o Rui Costa fala, o amarelo Richard Rios, que o coloca fora do jogo na Luz, frente ao Sporting de Braga, um jogo muito importante para o Benfica na luta pelo segundo. E aquele canto, eu não falei nisso. Também o canto que deu o gol. Não sei se não era. Eu não vou falar nunca num canto, não é? Porque vocês. Cantos não dão golos, não é? Exatamente, não vou falar de cantos, porque qualquer dia estamos a falar nos lançamentos, estamos a falar do pontapé de saída. Portanto, acho que é ridículo irmos à questão dos cantos, como já mencionámos aqui. A forma como se marca, nos tempos que se marca, isso é importante. Se quiserem empurrar uma equipa, não preciso marcar penaltis. Há muitas formas de empurrar as equipas. Olha, durante muitos anos sofri isso. Durante muitos anos fui sempre. Vocês reduzem a questão da arbitragem a coisas lineares. Se a equipa quiser que não empurre, se faz outra coisa que o Benfica não fez também. Isso aí, olha, durante muitos anos sofri isso. Vocês nunca criticam os árbitros? Não, criticamos, claro que sim, criticamos erros. Então como é que se critica um árbitro? Não está certo, ninguém está a ser contra a crítica ao árbitro. A forma como é crítica é que é diferente. Então ele vai dizer o quê? O árbitro foi infeliz, coitado. Foi infeliz, enganou-se. Não, que diz
Não, errou, foi incompetente, isso não tem mal. Agora não pode dizer que está a tentar o árbitro mudar todo o campeonato, que é diferente, Luís. Uma coisa é tu dizeres, o árbitro errou, hoje esteve mal, o árbitro errou. Ele roubou, quer tirar o Benfica. Exatamente. Estás a falar de premeditação. Está a querer, premeditação é diferente. Exatamente. Uma coisa é dizer, tu és um incompetente, és péssimo árbitro. Outra coisa é dizer, queres-nos tirar da Liga dos Campeões. Aí é que eu acho que é a linha que separa o que estás a chamar incompetente ou estás a dizer, olha, fizeste de propósito para nós ficarmos aliados da Liga dos Campeões, ou aliados do título, ou para descer, ou para subir. Portanto, eu acho que aí é que existe a diferença. Agora, em relação ao restante, ao amarelo, não sei, só mesmo vendo realmente porque é que o árbitro achou ali o amarelo, se tem alguma coisa no relatório. Pode ter dito alguma coisa. Exatamente, eu acho que foi se calhar mais por palavras do que outra coisa. O Otamendi acho que é bem expulso, não estou a ver onde é que há dúvidas aí. Em termos de compensação, pelo que eu vi, e neste caso, pelo que eu li, acho que o tempo é mais ou menos o tempo médio. Que aqui podemos ver de duas maneiras. O Benfica, obviamente, aqui, o tempo porque estava a jogar com -1, mas também podia pensar ao contrário. O Benfica podia, mesmo com -1, tentar vencer o jogo. Não, João. Não, é verdade. Portanto, não, naquele estado já não é verdade. O Benfica já não estava com futebol para isso. Não estou a dizer futebol, estou a dizer coisas normal. Exatamente. Eu acho que o Benfica desceu muito as linhas para jogar com 10. Competência do Benfica, na minha opinião. Obviamente tentou jogar com 2 resultados, porque o Benfica tinha a vantagem de pontual bastante grande e o empate servia. Um número impressionante, 15 minutos, não aconteceu nada de. Aurelazinha de Anjos. Vocês não andam aqui há muitos anos. Eu aqui não estou de acordo. Os 15 minutos de facto provocou. Aqui ainda por cima é o que eu dizia, é comensurável. Uma coisa é que é 2 mais 2 é 4. Tu podes medir. Tu não podes medir a intenção ou a geometria de uma bola numa penalti. Agora, um tempo de jogo, tu podes medir. Não, mas pelo que lembro, mas pelas contas, sim. Que é explicável ou aceitável. Pronto. Muito bem, meus amigos. Altura para mais um intervalo neste bate-bola.